Se você já precisou parecer forte quando estava desmoronando por dentro, se já sorriu por fora só para não preocupar quem você ama, então essa história é para você. Comenta aqui com um emoji de coração partido se você entende o que é carregar o mundo nas costas em silêncio. Helena nunca foi do tipo que teve a vida servida em bandeja de prata. Muito pelo contrário. Nascida no interior do Brasil, em uma pequena cidade cercada por plantações de café e silêncio, ela cresceu vendo a mãe se desdobrar para sustentar os 3 filhos depois que o pai, um caminhoneiro inconstante, sumiu no mundo com outra mulher. Helena era a do meio, nem a mais velha que precisava ajudar em tudo, nem a caçula que arrancava sorrisos. Ela cresceu no entrelugar, invisível muitas vezes, e foi justamente essa invisibilidade que a fez sonhar em ser vista. Cozinhar era o que a fazia ser notada. Era o que a fazia existir. Aos 10 anos, já imitava receitas vistas por acaso na televisão de tubo da vizinha. Aos 14, vendia bolos e pães de queijo na porta da escola, sempre com aquele brilho nos olhos de quem queria algo mais. Algo além do que aquela cidade, limitada e previsível, poderia oferecer. Aos 23, veio a chance, uma proposta de trabalho informal como ajudante de cozinha em um restaurante de imigrantes na Espanha. Uma amiga da cidade já estava por lá e indicou o seu nome. Sem pensar 2 vezes, Helena juntou as economias, vendeu a moto que tinha comprado em 12 vezes, se despediu da mãe com um abraço apertado e embarcou com uma mala emprestada e um caderninho de receitas. O começo em Madrid foi duro. Dormia num quartinho dividido com mais 2 brasileiras, trabalhava 12 horas por dia, quase não via a luz do sol. Mas ela estava feliz, porque pela primeira vez sentia que o esforço a estava levando para algum lugar. Foi ali, entre tachos e panelas, que conheceu Paolo, um italiano alto, de sorriso fácil, charmoso. Ele era garçom no restaurante vizinho e parecia ver em Helena aquilo que ninguém mais via: atenção, cuidado, paixão. Quando ele a convidou para morar com ele em Milão, Helena não hesitou. Estava apaixonada e grávida. Uma descoberta que a deixou em pânico, mas que também acendeu nela a esperança de construir, finalmente, a família que nunca teve. Mas o conto de fadas não durou. Meses depois da mudança para a Itália, com Clara ainda recém-nascida nos braços, Paolo mudou completamente. As promessas viraram ausências, os carinhos viraram gritos. E por fim veio a traição. Uma entre tantas, que culminou com ele saindo de casa, deixando Helena e a filha sozinhas, sem contrato de trabalho, sem visto, sem apoio. Ela havia aberto mão de tudo, da cidade onde trabalhava, da independência, dos poucos contatos que tinha na Espanha. E agora estava ali, sozinha, em um país estrangeiro, com uma filha nos braços e a sensação de ter sido arrancada de si mesma. Por algum tempo, Helena sobreviveu como podia. Cuidava de idosos em troca de abrigo. Fazia faxinas escondida da fiscalização, sempre com medo, sempre em silêncio, sempre com Clara no colo, como um lembrete do motivo pelo qual não podia se entregar. Alguns anos depois, em outro país da Europa, mais precisamente na Itália, sua história estava prestes a mudar. Aquela manhã tinha um gosto diferente. Um gosto de medo e esperança misturados no fundo da garganta, como café velho que não esquenta direito, mas que mesmo assim você bebe porque é tudo que tem. O despertador nem foi necessário. Helena já estava acordada havia horas, sentada na beira da cama, com os olhos perdidos na parede descascada do quarto, enquanto o sol ainda negociava sua entrada pelas frestas da veneziana quebrada. Na casa, o silêncio era interrompido apenas pelo som da respiração leve da filha, ainda entregue aos sonhos. Era o único momento do dia em que a dor não gritava. Quando a menina dormia, o mundo parecia mais gentil. Helena respirou fundo. Era hoje um teste,
uma chance, uma oportunidade fina como linha de costura, fácil de arrebentar, difícil de guiar. Mas era o que ela tinha. Ela se levantou devagar, como quem não queria acordar os fantasmas que moravam nos cantos da casa. Na cozinha, o fogão de uma boca só tremia enquanto ela esquentava o resto de arroz com ovo que sobrou da noite anterior. Pegou uma caneca lascada e encheu com o café fraco que tinha coado no pano de prato. Sem açúcar, mas com fé. Era assim, todos os dias, mas hoje, mais do que nunca, ela precisava acreditar. Voltou para o quarto e ajoelhou-se ao lado da cama da filha. A garotinha se remexeu, espreguiçando-se como um gato. Helena sorriu. Mesmo naquele caos, a filha era linda. Tinha os olhos curiosos, as bochechas redondas e o sorriso de quem ainda não aprendeu a ter medo. "Mamãe, já é de manhã?" perguntou com a voz fininha, esfregando os olhos. "Já sim, meu amor. Hoje é o grande dia. O dia da entrevista. No restaurante chique, esse mesmo. Lembra do que a gente combinou? Que eu vou ficar com a vizinha, vou ser educada e vou mandar pensamento bom bem forte", disse, erguendo o punho fechado como uma heroína mirim. Helena sorriu, mas os olhos se encheram. "Isso mesmo, e eu vou levar esse pensamento comigo. Aqui", apontou para o coração. A menina se inclinou e abraçou o pescoço da mãe com força. "Eles vão ver que você é a melhor. Porque você é a mamãe mais bonita do mundo, por dentro e por fora. Ai, meu anjo." Helena apertou os olhos para conter as lágrimas. "Que sorte a minha ter você. E eu tenho sorte de ter você", disse a menina com uma pureza que fazia qualquer dor parecer pequena. "Você é minha supermamãe. O mundo podia até não ver, mas ali naquele quarto de paredes rachadas, Helena era gigante. Era tudo. A mulher, a mãe, a força. Após deixar a filha na casa da vizinha, caminhou com passos rápidos até o ponto de ônibus. O salto barato do sapato arranhava o asfalto. A saia de brechó tinha sido passada na véspera com uma velha fronha entre o pano e o ferro quente, só para não queimar. O cabelo preso com cuidado, um batom discreto, dignidade nos detalhes. No ônibus, Helena segurava firme a alça superior. O corpo balançava junto com os buracos da rua, mas o pensamento estava fixo em uma única coisa. Aquela era a chance, a única em muito tempo. O restaurante era conhecido, chique, cheio de regras. Ela não sabia se cabia ali, mas precisava tentar. Pela filha, por ela mesma. Chegou 15 minutos antes do combinado. A entrada era impecável. O piso parecia brilhar. As flores na fachada estavam alinhadas como soldados. E ela ali, com as mãos suadas e o coração disparado, tentando parecer natural num mundo que não era o seu. Na frente do restaurante, 3 homens conversavam alto e riam, como se a chegada dela fosse a piada do dia. Helena ouviu a gargalhada ecoar no campo vazio e sentiu o estômago se contrair. Manteve o queixo firme, os olhos à frente. Mas por dentro, a humilhação queimava como brasa. Ela sabia que não tinha o brilho daquele lugar, mas tinha algo que eles nunca entenderiam: fome. Fome de mudança, de paz, de dignidade. E quando uma mulher tem fome de vida, não há risada que a derrube. Ela entrou no restaurante com passos firmes. O ambiente era gelado, silencioso, sofisticado. O mármore refletia as luzes do teto. Os talheres brilhavam nas mesas impecáveis. Helena quase prendeu a respiração. A gerente nem levantou os olhos quando pediu para ela esperar. Sentou-se num banco lateral, cruzando as pernas e tentando controlar o tremor das mãos. Foi nesse momento que Lorenzo apareceu. Ele não era qualquer homem. Alto, de terno alinhado, barba bem feita, passos precisos. Tinha o tipo de presença que calava salas e comandava respeito sem levantar a voz. Passou pelo salão em direção à cozinha, quando algo fez seus olhos pararem. Ela, sentada no banco, tentando parecer invisível, estava Helena. Os cabelos presos de forma prática, o rosto cansado,
mas absurdamente belo. Uma beleza que não era maquiagem nem vaidade, era a essência. Lorenzo não entendeu de imediato o que o fez parar. Talvez fosse o contraste, talvez fosse a postura, ou talvez algo mais sutil. Ela olhava para o chão, mas carregava no rosto uma dignidade que não se ensinava. Ele ficou ali por segundos, observando sem ser visto. Aquela mulher não pertencia àquele ambiente, e ainda assim parecia maior do que tudo ao redor. Algo dentro dele se moveu. Não era pena, era respeito, era curiosidade. Era como se no meio da sua rotina impecável, Lorenzo tivesse tropeçado em algo raro, uma verdade. Uma mulher real, inteira, machucada, mas não derrotada. Ele chamou a recepcionista no canto e perguntou quem era a moça, e ouviu seu nome então. Ele seguiu seu caminho, mas o nome dela já estava marcado na mente: Helena. E pela primeira vez em muito tempo, Lorenzo teve a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. E nem ele, com todo o seu controle, poderia evitar. Helena, por sua vez, nem percebeu. Estava ocupada demais tentando convencer a si mesma de que merecia estar ali. Lembrou-se de todas as vezes em que engoliu o choro para não acordar a filha, de todas as portas fechadas, de todos os não dá, quem sabe outro dia, talvez depois. Mas agora era ela quem estava ali. Ainda que com medo, ainda que deslocada, era ela quem tinha escolhido tentar mais uma vez. Minutos depois, a gerente voltou. Fria, objetiva. Um olhar clínico que vasculhou Helena da cabeça aos pés, como quem avalia um produto prestes a ser descartado. Sem sorrir, pediu para que ela a seguisse até o fundo. Era a hora da entrevista. O caminho até a salinha de vidro parecia mais longo do que realmente era. Cada passo ecoava como martelo na consciência. O salto batido, o suor sob o braço, o batom que ela já nem sabia se ainda estava ali. Mas Helena respirou fundo e atravessou aquele corredor como quem atravessa uma ponte estreita sobre um abismo. Nome completo? Perguntou a gerente, sem tirar os olhos do papel. Helena Santos Carvalho. Experiência anterior? Trabalhei como auxiliar de cozinha por 5 anos, depois como copeira. Também cuidei da limpeza de uma escola por um tempo. E nos últimos 2 anos faço faxina por conta própria. A mulher finalmente ergueu os olhos, e o tom ganhou uma ponta de ironia disfarçada de formalidade. E o que faz você achar que está pronta para uma vaga aqui? Helena engoliu. Seco! A pergunta veio como um soco, mas ela não se curvou. Porque eu aprendi a fazer muito com pouco. Porque eu acordo antes do sol e só paro quando tudo está limpo. Porque ninguém vai cuidar desse lugar como eu cuidaria. Porque eu preciso. Ela hesitou. Mas também porque eu mereço. A gerente arqueou uma sobrancelha. Fez algumas anotações. Pediu que Helena aguardasse do lado de fora. Mais uma vez, o banco lateral virou seu lugar no mundo. Um limbo entre o sim e o não. Na cozinha, Lorenzo escutava de longe. Parte dele queria ignorar aquela sensação estranha, como se tivesse acabado de ver algo que não devia passar despercebido. Mas a outra parte, bem, essa já não estava mais no controle. Ele chamou a gerente, pediu os nomes dos candidatos. Quando ouviu Helena Santos Carvalho, algo dentro dele se firmou. Quero falar com ela, disse. Senhor, ela é só mais uma entre muitos. Sem formação, sem referência. Está aqui por indicação do porteiro, aliás. Eu sei. Mesmo assim, quero falar com ela. Foi a primeira vez que Helena foi chamada para falar diretamente com o chefe executivo. A gerente a olhou com desdém, como quem entrega uma peça com defeito para a avaliação. Mas Helena se levantou com a mesma firmeza de antes. Não porque estava confiante, mas porque já havia sido humilhada demais na vida para permitir que mais um olhar a desmontasse. Quando entrou no escritório de Lorenzo, foi recebida com silêncio. Ele a observou por alguns segundos, em pé. Depois,
Apontou para a cadeira à frente. Sente-se, por favor. Helena sentou, as mãos no colo, o olhar fixo na ponta dos próprios dedos. Seu currículo não é impressionante. Ele começou sem rodeios. Eu sei, respondeu com honestidade. Mas há algo em você que chamou minha atenção. E, sinceramente, isso não acontece com frequência. Helena, me diga uma coisa. Por que você quer tanto esse emprego? Ela ergueu os olhos. Pela primeira vez, encarou Lorenzo com a alma. Porque eu tô cansada de sobreviver. Cansada de inventar. Desculpas para minha filha. Cansada de ver o mês acabar antes do arroz. Porque eu sei o que é dormir com fome e acordar com esperança. Porque... A voz vacilou. Porque eu quero que minha filha se orgulhe de mim. Não só porque eu sou forte, mas porque eu consegui. O silêncio tomou o ambiente. Dessa vez, não era incômodo. Era um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Lorenzo se recostou na cadeira, cruzando os braços. Pela primeira vez, viu nela não apenas uma candidata, mas uma história. Uma mulher que carregava nas costas mais do que sacolas de supermercado e dívidas atrasadas. Ela carregava a urgência de ser vista. Está bem, ele disse. Vamos fazer um teste, um dia. Se funcionar, fica. Helena não acreditou de imediato. Precisou repetir a frase na cabeça. Um dia, um teste, uma chance. E aquilo, para ela, era tudo. Obrigada. Senhor, de verdade, eu não vou decepcionar. Espero que não. Ele respondeu, mas no fundo já sabia. Aquela mulher não era feita de promessas vazias. Era feita de verdade, de garra, de coisas que nenhum diploma ensina. Ela saiu da sala com o coração explodindo. No peito. A gerente a olhou com surpresa, talvez até com um certo incômodo, mas não disse nada. Helena se despediu, foi até o banheiro e trancou a porta. Quando se viu no espelho, deixou as lágrimas caírem, silenciosas, rápidas. Um choro de quem, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava vencendo. Naquele dia, o mundo ainda era o mesmo. A filha ainda precisava de cuidados. As contas ainda estavam em cima da mesa. O aluguel ainda ameaçava. Mas algo tinha mudado. E não era o mundo. Era ela. Por dentro. Uma centelha de força que se reacendeu. Um fio de fé puxando com cuidado a costura da vida. Do lado de fora, Lorenzo observava pela janela. Não sabia ainda o que havia feito, mas sabia que tinha feito o certo. E às vezes, o certo não precisa de explicação, só precisa de coragem. Ela saiu da sala com o coração explodindo no peito. A gerente a olhou com surpresa, talvez até com um certo incômodo, mas não disse nada. Helena se despediu, foi até o banheiro e trancou-se na primeira cabine. Encostou a testa na parede fria de azulejos brancos e deixou que algumas lágrimas escapassem. Não era tristeza, era alívio. Era a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém havia lhe dado o benefício da dúvida. Lágrimas, rápidas, contidas, o tempo suficiente para despressurizar o coração. Limpou o rosto, reforçou o batom já apagado e saiu com um olhar diferente. Um olhar de quem, mesmo sem garantias, já estava vencendo. Do lado de fora, o mundo seguia em sua pressa habitual. Carros passando, buzinas ao longe, pessoas apressadas. Mas Helena caminhava devagar, quase como se quisesse guardar aquele momento num vidro. Guardar o cheiro do restaurante, o som do freezer ligado ao fundo, o tom de voz de Lorenzo. Caminhava como quem tem um segredo bom demais para ser contado antes da hora. Porque ela sabia que dali em diante tudo podia mudar. Não seria fácil, não seria rápido, mas era real, era o começo. Naquela noite, em casa, preparou um arroz com ovo como se fosse banquete. Clara, sua filha, correu até ela com os braços abertos, como fazia todos os dias, mas dessa vez, Helena a abraçou com um fervor diferente. Um aperto que dizia,
Você não sabe, filha, mas hoje sua mãe começou a voltar para casa. Sentaram-se, no chão mesmo como sempre, sem mesa, sem luxo, mas com uma esperança quente circulando o ambiente como um incenso invisível. Mãe, você está sorrindo à toa. Aconteceu alguma coisa? Helena riu. A primeira risada solta em semanas. Talvez tenha acontecido sim, meu amor. Conta! Ainda não posso, mas você vai ver, logo, logo, na cabeça dela, um redemoinho de pensamentos. O que vestiria no dia seguinte, como faria para sair de casa antes do sol, o medo de falhar, de ser testada, mas também o desejo de acertar, de impressionar, de mostrar que ainda que a vida tivesse batido forte, ela ainda estava de pé. Preparou tudo com cuidado. A roupa limpa, o despertador ajustado, o chinelo ao lado da cama. E antes de dormir, fez o que não fazia há anos. Ajoelhou-se ao lado da cama, fechou os olhos e agradeceu. Não por já ter vencido, mas por ter enfim uma chance de lutar. Do outro lado da cidade, Lorenzo também não conseguia dormir. Algo naquela mulher o intrigava. Não era piedade, tampouco caridade. Era respeito, um tipo raro, difícil de nascer, mas que cresce rápido quando enraizado na verdade. Ele se pegava repassando a conversa, lembrando do olhar dela, da firmeza com que disse: "Eu quero que minha filha se orgulhe de mim." Era uma frase simples, mas nele causara um impacto desproporcional, porque ele também sabia o que era tentar provar seu valor todos os dias. Sabia o peso de carregar uma história no silêncio. O restaurante era sua vida, construído com sacrifício, noites viradas, dívidas, brigas, perdas. Cada canto daquele salão contava um pedaço da sua própria trajetória. E talvez, por isso, estivesse tão atento aos detalhes. Pessoas comuns passavam batido. Mas Helena não era comum. E Lorenzo sabia. Às vezes, tudo que uma história precisa para mudar é um pequeno gesto de reconhecimento, um voto de confiança. Na manhã seguinte, antes mesmo de o sol nascer, Helena já estava na porta do restaurante. Um frio na barriga que fazia tremer até os ossos, mas também uma energia que só quem já perdeu tudo é capaz de sentir quando ganha uma brecha de retorno. Ela vestia a mesma roupa do dia anterior, lavada à mão, passada com o vapor do chuveiro, e carregava na bolsa um pacote pequeno de biscoitos, sua única refeição garantida até o fim do dia. Entrou, foi recebida por olhares mistos, desconfiança, curiosidade, julgamento, mas não se abalou. Tinha aprendido que dignidade não depende do que pensam de você, mas do que você decide fazer, mesmo quando ninguém acredita. Lorenzo apareceu na cozinha e lançou um olhar rápido, direto. "Está pronta?" "Sempre estive", respondeu ela, sem hesitar. E assim, entre panelas fervendo, pratos sendo montados, ordens gritadas, queimaduras evitadas por milímetros e xícaras empilhadas, Helena começou. Começou com a humildade de quem sabe ouvir, a atenção de quem quer aprender e a pressa de quem não pode errar. Não pediu descanso, não reclamou das dores. E mesmo quando a gerente tentou sabotar sua rotina com tarefas dobradas, Helena cumpriu tudo em silêncio, com o tipo de perseverança que não se explica, apenas se vê. E Lorenzo viu. E naquele dia, naquele único dia, ela não apenas limpou, serviu, organizou. Ela impressionou, fez o chão brilhar, fez o impossível parecer simples, fez até quem duvidava começar a prestar atenção. Porque às vezes é assim que começa uma revolução, com um pano nas mãos e fogo nos olhos. Na terceira semana de trabalho, as dores nas costas de Helena já não eram novidade. O corpo havia entendido que aquela rotina pesada não era temporária. Era sobrevivência. Ainda assim, ela não deixava transparecer. Cumpria cada tarefa com precisão quase militar. Acordava antes do sol, deixava clara com a vizinha.
Uma senhora aposentada que aceitara ajudar por algumas moedas e o resto do pão do dia anterior, e corria até o restaurante. Chegava antes da hora, varria a calçada, preparava o salão, e quando o relógio batia 7 em ponto, ela já estava a postos, uniforme impecável, sorriso no rosto e postura ereta. Mas ninguém via o esforço por trás. Ninguém imaginava as noites mal dormidas, os pés feridos, os olhos ardendo de cansaço. Ela não dizia, não reclamava, só seguia. E era isso que, aos poucos, começou a chamar a atenção. Helena se tornara uma constante naquele lugar caótico. Enquanto garçons rodavam, ajudantes pediam demissão e até a gerente se ausentava por dias sem aviso, ela permanecia. Presente, eficiente, invisível, mas essencial. Lorenzo, com seu olhar clínico, percebeu isso antes de todos. Começou a observá-la com mais frequência. Notava que ela organizava o estoque sozinha, que dobrava panos por cor e tamanho, que sabia o nome de todos os entregadores e até o tempero exato que um cliente específico pedia no molho. Ela absorvia tudo, como se estivesse estudando silenciosamente para uma prova que só ela sabia que viria, e talvez de fato soubesse. Mas nem tudo era reconhecimento. Na mesma medida em que crescia a admiração de alguns, surgia a inveja de outros. Márcia, a gerente, era a principal. Desde o início via Helena como uma ameaça disfarçada de humildade. Não suportava a ideia de que aquela mulher, sem diploma, sem experiência, sem lugar, estivesse conquistando o respeito de Lorenzo. Começou então a dificultar tudo. Dobrava os turnos de Helena, trocava os horários sem aviso. Colocava tarefas pesadas de última hora, como descarregar caixas ou limpar os freezers. Tudo feito com a sutileza de quem quer humilhar sem ser acusado. Mas Helena, endurecida pela vida, absorvia cada golpe com a mesma serenidade de quem já sobreviveu a tempestades maiores. Até que um dia o inevitável aconteceu. Era uma sexta-feira movimentada. O restaurante estava lotado, filas na porta, cozinha em ritmo frenético. No meio do caos, Márcia entregou uma bandeja com 8 pratos fumegantes para Helena. Disse apenas, mesa 9. Sabia que a bandeja estava desequilibrada. Sabia que aquela quantidade exigia 2 garçons, não um, mas queria o espetáculo, queria o tropeço. Helena hesitou por um segundo. Olhou para os pratos, olhou para a mesa distante, sentiu o suor nas palmas das mãos. Mas não podia recusar. Segurou firme, respirou fundo e foi. Cada passo era uma batalha contra o desequilíbrio. Cada metro avançado, uma vitória. Mas a 5 passos da mesa 9, um cliente se levantou de forma abrupta. Ela tentou desviar, escorregou no piso e tudo caiu. Mas antes que qualquer palavra fosse dita, o silêncio pesado que pairava sobre o restaurante foi quebrado por um riso seco, cortante, vindo do fundo do salão. Márcia, com os braços cruzados e o olhar carregado de desprezo, caminhava em direção à cena com um ar de triunfo. Seus saltos batiam no chão como um relógio que marcava a hora exata da humilhação. Ela não perdeu tempo, não ofereceu ajuda, não mostrou empatia. Em vez disso, curvou-se levemente para observar Helena, ajoelhada entre os cacos de porcelana e molhos espalhados no chão, e com uma voz alta o suficiente para ser ouvida até pelas mesas do lado de fora, disparou com um veneno que escorria por cada sílaba. Eu avisei. Desde o primeiro dia eu disse que você era um desastre esperando para acontecer. Isso aqui é um restaurante, não um abrigo de caridade. Vai ver, servir comida não é para todo mundo. Talvez para você, só o que restou foi juntar o que os outros derrubam mesmo. Risadas ecoaram. Gargalhadas abafadas que vinham de uma mesa onde 3 clientes apontavam e cochichavam. Uma mulher na mesa ao lado soltou um "Meu Deus!" entre risos, segurando o celular para gravar discretamente.
Um garçom, no fundo, mordeu o lábio tentando não rir, enquanto uma jovem garçonete encostada no balcão trocava olhares cúmplices com outra funcionária e murmurava: "Ela se acha, mas olha aí o que dá." Alguém até soltou um comentário mais cruel: "Daqui a pouco tá pedindo esmola de novo na calçada." Cada palavra era como uma pedra lançada contra alguém já caída. Helena permanecia ajoelhada, com as mãos sujas de molho vermelho, cabelo grudado na testa pelo suor e o rosto completamente ruborizado, não pelo esforço, mas pela vergonha. Seus olhos percorriam os cacos, como se aquilo fosse o reflexo do que restava da dignidade que ela tentava reconstruir dia após dia. A respiração dela estava acelerada, mas ela não dizia nada. O orgulho lhe impedia de chorar. Mas as lágrimas, traidoras, começaram a se formar no canto dos olhos, e mesmo assim ela tentava segurá-las. Ela queria levantar, queria sair dali com a cabeça erguida, mas as pernas tremiam. O chão parecia mais seguro do que o julgamento cruel ao redor. Márcia deu mais um passo e, como se ainda não tivesse causado estrago suficiente, chutou levemente um dos pratos quebrados, espalhando ainda mais o molho pelo chão. E então, com voz ríspida e zombeteira, completou: "Acha mesmo que alguém como você pode ter lugar aqui? Isso aqui é Milão, não favela. Volta pro buraco de onde saiu, porque competência a gente não ensina, e dignidade, minha filha. Não se finge. Você pode colocar uniforme, sorrir e fingir que pertence, mas no fim sempre vai trair o lugar de onde veio. Porque gente como você nasceu para ser chão, não teto." O salão estava em silêncio novamente. Mas agora era um silêncio diferente. Um silêncio pesado, envergonhado, incômodo. Havia algo cruel demais naquela cena. Algo que começava a despertar desconforto até nos mais cínicos. O garçom que rira por impulso já evitava olhar diretamente. A cliente que filmava abaixou o celular, constrangida. A jovem garçonete virou o rosto. E foi nesse exato momento que uma voz firme, serena e carregada de autoridade cortou o ambiente como uma espada. "Chega!" Era Lorenzo. Ele saiu de trás do balcão com os olhos fixos em Márcia. O salão inteiro se virou. Cada olhar buscava o que viria a seguir. Lorenzo não correu, não gritou, não demonstrou fúria, mas havia em sua expressão um misto de repúdio e frustração que silenciou até os mais insensíveis. Caminhou lentamente até onde Helena ainda estava de joelhos e, num gesto que ninguém esperava, ele próprio se ajoelhou ao lado dela. Suas mãos, antes acostumadas a contratos e reuniões, tocaram com cuidado os cacos sujos de molho. "Isso aqui é acidente de trabalho, Márcia. Pode acontecer com qualquer um, inclusive com os melhores. O que não pode acontecer, o que nunca deveria acontecer, é uma cena de humilhação pública patrocinada por alguém que deveria liderar com exemplo." Levantou-se devagar, encarou Márcia. Com firmeza e sem desviar os olhos, disse com clareza: "A partir de hoje, Helena responde diretamente a mim. E a partir de agora, o respeito será regra, não opção." O impacto foi imediato. Márcia perdeu a cor, como se alguém tivesse puxado o chão sob seus pés. Tentou argumentar, mas nenhuma palavra saiu. O salão permaneceu em silêncio. Agora, não de crueldade, mas de admiração. Helena, ainda no chão, olhou para Lorenzo como se estivesse tentando entender se aquilo era real. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém havia. Não havia por pena. Não havia como um erro. Havia como uma mulher que lutava e que merecia ser reconhecida por isso. Nos dias que seguiram, o ambiente mudou. Helena passou a cuidar do fluxo de limpeza, da organização de turnos, do controle de insumos. Não era gerente, ainda, mas sua presença agora tinha peso. Seus conselhos eram ouvidos, seu silêncio era respeitado. E pela primeira vez, desde que perdera tudo, ela sentia-se em reconstrução, não de paredes ou bens, mas de identidade. E à noite, em casa,
Quando contava para Clara que talvez conseguissem alugar um lugar um pouco melhor, com um quarto só para elas, a menina perguntou: Mãe, é porque agora você é importante. Helena sorriu com os olhos marejados. Não, filha, eu sempre fui. Só esqueceram de me dizer. Nos dias que se seguiram, algo começou a mudar dentro de Helena. Não apenas no ambiente ao seu redor, mas na forma como ela se via, como caminhava, como enfrentava cada turno no restaurante. A humilhação pública parecia ter deixado uma cicatriz. Sim, mas ao invés de feri-la, aquela cicatriz começou a se tornar uma armadura. Pela primeira vez, ela sentiu que não estava sozinha, que alguém havia escolhido enxergá-la com dignidade. Isso foi o suficiente para reacender algo que o tempo e a dor haviam tentado apagar: sua força interior. A dinâmica dentro do restaurante também havia mudado. Lorenzo agora a tratava com atenção visível, não como um gesto de piedade, mas como reconhecimento de alguém que, apesar das adversidades, nunca desistiu. Ele passou a conversar com ela após o expediente, perguntava sobre suas ideias, seus gostos e até mesmo sobre sua infância no Brasil. A cada troca de palavras, o olhar dele se aprofundava e algo inesperado começava a brotar. Não apenas respeito, mas interesse genuíno. Um carinho silencioso que nascia entre os gestos, nas entrelinhas. Márcia, por outro lado, não disfarçava o incômodo. Seus olhos, antes altivos e cheios de controle, agora a seguiam como quem vigia um inimigo. Ela notava os olhares de Lorenzo para Helena, e isso a corroía por dentro, porque ela conhecia aquele olhar, já fora destinatária dele um dia, e agora perdia espaço para alguém que ela considerava inferior, sem valor, uma estrangeira de passado pobre. A inveja começou a tomar a forma de pequenas sabotagens, ingredientes esquecidos nas bancadas, pedidos trocados de propósito, cochichos maldosos lançados ao vento. Mas Helena já não se abalava. Estava aprendendo a andar ereta mesmo sob os ventos da maldade. Estava aprendendo a sorrir mesmo quando a boca tremia. Em uma tarde chuvosa, quando o movimento no restaurante estava mais tranquilo, Lorenzo chamou Helena para conversar no escritório. Ela entrou com o coração acelerado, esperando talvez uma advertência ou algo técnico. Mas o que encontrou foi Lorenzo visivelmente mexido. Ele a convidou para sentar-se e, após alguns segundos de silêncio, disse: Você já se perguntou por que algumas pessoas brilham mesmo depois de serem jogadas na lama? Helena franziu a testa sem saber o que responder. Ele continuou: Porque elas nunca esqueceram quem são, nunca deixaram que o mundo as convencesse de que eram pequenas. Eu vejo isso em você, Helena. Você tem essa luz. E por mais que tentem apagá-la, ela insiste. É isso que me fascina. As palavras dele foram como um abraço em sua alma. Helena sentiu os olhos marejarem, mas dessa vez não de dor, e sim de gratidão. Ela não estava acostumada a ser valorizada, muito menos admirada. Aquilo era novo, estranho, mas ao mesmo tempo doce. Pela primeira vez, alguém via nela mais do que uma história difícil. Lorenzo via potencial, via beleza, via verdade. Com o tempo, essa aproximação começou a ser notada. Não se tratava apenas de palavras trocadas ou gestos gentis. Havia uma tensão no ar, um magnetismo discreto, mas impossível de ignorar. E foi numa noite após o fechamento do restaurante, com os dois sozinhos na cozinha, que tudo mudou. Lorenzo ajudava a limpar uma bancada enquanto Helena secava os utensílios. Uma música italiana antiga tocava ao fundo e a conversa fluía de maneira leve. Até que, num impulso espontâneo, ele segurou a mão dela por um segundo a mais do que o necessário. Um silêncio caiu entre os dois. Os olhos se encontraram e, pela primeira vez, a possibilidade de algo mais se insinuou. Mas o destino, sempre irônico, aguardava com suas próprias cartas. Márcia,
tomada por ciúmes e pelo desejo de vingança, arquitetava um plano, algo que envolvia documentos, segredos do passado e uma dose de crueldade. Ela não suportava a ideia de ver Helena brilhar, de ver Lorenzo, o homem que ela tanto desejava, se encantar por alguém que, aos seus olhos, não passava de uma intrusa. E assim ela foi fundo. Vasculhou arquivos, mexeu no sistema, investigou o passado de Helena, até que encontrou algo. Algo que poderia destruir não só a confiança de Lorenzo, mas a chance de Helena de recomeçar. Enquanto isso, Helena vivia dias de esperança. Começava a sonhar, começava a imaginar um futuro diferente, menos solitário. Não sabia que a escuridão estava se formando logo adiante, como uma tempestade prestes a desabar. O amor que florescia seria posto à prova. O passado que ela lutava para deixar para trás estava prestes a bater à sua porta, de forma brutal e pública. Um dia amanheceu cinzento, carregado de uma tensão invisível que parecia impregnar o ar como fumaça. Helena chegou ao restaurante com o coração leve, algo raro para ela, sem saber que aquele seria o dia em que sua esperança seria massacrada diante de todos. O salão estava cheio. Era uma noite especial. Um evento de imprensa reunia críticos gastronômicos e influenciadores da alta sociedade italiana. Todos estavam ali para provar o novo menu desenvolvido por Lorenzo, um cardápio que, em segredo, havia sido profundamente influenciado pelas sugestões e ideias de Helena. Mas isso, claro, ninguém sabia. Helena vestia seu uniforme impecável, com os cabelos presos e o rosto iluminado por um sorriso genuíno. Pela primeira vez em muito tempo, ela acreditava que sua vida estava mudando. Ela se movia entre as mesas com graça e os clientes elogiavam sua gentileza e seu sotaque doce. Mas, do canto do salão, escondida em uma sombra conveniente, Márcia observava com olhos afiados. Aquela noite não terminaria bem. Ela havia preparado tudo nos mínimos detalhes. E então, em meio ao burburinho dos brindes e elogios, Márcia se aproximou do microfone improvisado no salão. Lorenzo, ocupado com os jornalistas, não percebeu o movimento. Ela pigarreou levemente, atraiu a atenção dos presentes e, com um sorriso teatral no rosto, anunciou: "Antes de encerrar a noite, tenho uma informação importante a compartilhar. Em nome da transparência e da integridade que este restaurante sempre prezou." O salão caiu em silêncio. Todos viraram-se para ela, curiosos. Helena, parada ao lado do balcão, sentiu o sangue gelar nas veias. Algo estava errado, muito errado. Márcia ergueu um envelope branco que tremulava discretamente em sua mão. "Nossa querida colega Helena", disse ela com a voz carregada de veneno, "tem ocultado um detalhe importante de seu passado. Talvez o chefe Lorenzo não saiba, mas a senhorita aqui já foi deportada da França por uso de documentação falsa. Está tudo aqui." E ao dizer isso, ela ergueu o envelope com teatralidade. Um murmúrio atravessou a multidão. Olhares se voltaram para Helena com choque, escárnio e julgamento. Algumas pessoas começaram a rir discretamente. Outras cochichavam palavras cruéis como imigrante ilegal, oportunista, mentirosa. O rosto de Helena perdeu toda a cor. O chão parecia ter sumido sob seus pés. Ela olhou em volta desesperada, como se buscasse uma saída, uma voz amiga, qualquer gesto de amparo. Lorenzo se aproximou devagar, ainda sem entender o que estava acontecendo. Pegou o envelope das mãos de Márcia, leu rapidamente os documentos, impressos, e então encarou Helena. Os olhos dele estavam em choque, não de raiva, mas de incredulidade. "Isso é verdade, Helena?" Ela tentou responder, a garganta apertada, o coração descompassado. Mas nenhuma palavra saiu. Apenas lágrimas. Não lágrimas de desespero, mas de exaustão. De cansaço de ter sempre que justificar sua existência. Márcia
sentindo que havia vencido, deu um último golpe. Eu avisei Lorenzo. Pessoas como ela só sabem enganar. Usam a compaixão como arma. E você caiu direitinho. O silêncio que se seguiu foi mais cruel do que qualquer palavra. Helena deixou o prato que carregava cair no chão, a porcelana se espatifando como se fosse seu próprio peito. Ela correu, empurrando a porta da cozinha com violência, sumindo pelos fundos do restaurante sob os olhares de repulsa de quem jamais soube o que era lutar por um lugar no mundo. Lá fora, a chuva caía forte. O céu chorava com ela. Helena sentou-se na calçada úmida, abraçando os joelhos, tremendo, não apenas pelo frio, mas pelo peso da vergonha. Tudo que havia conquistado em silêncio, passo a passo, parecia ter sido destruído com meia dúzia de frases. Dentro do restaurante, Lorenzo ainda segurava os papéis. Seu rosto estava sombrio, perturbado. Márcia se aproximou e tentou tocar seu braço, mas ele se afastou com firmeza. Você fez isso de propósito, murmurou ele, sem olhar para ela. Márcia sorriu com arrogância. Eu salvei você de uma ilusão. Mas Lorenzo a encarou com um olhar frio e decepcionado. Não, você destruiu algo belo porque não suportava não ser o centro de tudo. Ele deixou os papéis sobre a bancada e saiu correndo pela porta dos fundos, ignorando os olhares dos clientes e a confusão ao redor. Correu pela rua molhada, procurando Helena entre os carros, entre as sombras, entre os soluços da noite. Quando finalmente a encontrou, ela estava encolhida sob a marquise de uma loja fechada, encharcada. Ele se ajoelhou ao lado dela, em silêncio. Ela tentou se afastar, mas ele a segurou com firmeza. Você me deve uma explicação, disse ele com a voz baixa, mas não agora. Agora eu só quero que você saiba que eu estou aqui. Helena, com os olhos vermelhos, balançou a cabeça. Você não deveria. Eu sou um erro. Eu sou... Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci, interrompeu Lorenzo com firmeza. E mesmo que todo o mundo vire as costas, eu não vou, porque você me ensinou o que é verdade, e agora é minha vez de lutar por você. Aquela noite, entre a chuva e o silêncio, foi o ponto de ruptura. O momento em que Helena percebeu que não estava mais sozinha, mas também o início de uma batalha ainda maior, porque o escândalo não seria esquecido. As consequências viriam, e ela teria que decidir, fugir novamente, ou encarar o mundo de frente. Pela primeira vez, transformação ainda mais profunda. A humilhação pública havia deixado feridas abertas na alma de Helena, mas também acendeu dentro dela uma chama que jamais voltaria a se apagar. Nos dias que se seguiram, ela desapareceu. Não atendia telefonemas, não respondia mensagens. Sumiu das redes sociais, da cidade, dos círculos que agora a condenavam com olhares e sussurros. Lorenzo, embora devastado, respeitou seu silêncio, mas não desistiu dela. Enquanto o restaurante afundava em rumores e a reputação da casa tremia, ele reuniu forças para confrontar o caos, recusando-se a deixar que a narrativa de Márcia fosse a versão final da história. Foi nesse momento de profundo abismo que Helena tomou a decisão mais difícil de sua vida: partir com a filha. Sim, sua filha. A pequena Clara, de apenas 4 anos, até então havia sido protegida do escândalo. Mas Helena sabia que, para se reconstruir, precisaria não apenas salvar a si mesma, mas criar um futuro digno para a menina. Juntas, mãe e filha seguiram rumo ao interior, onde encontraram abrigo num convento acolhedor que oferecia suporte a mulheres em situação de vulnerabilidade. Ali, entre freiras silenciosas e mulheres com histórias igualmente partidas, Helena reencontrou o chão. Enquanto Clara corria pelos pátios de pedra, sorrindo como se nada tivesse acontecido, a mãe limpava corredores, cozinhava para dezenas de bocas famintas e, aos poucos, lembrava da razão pela qual havia começado a lutar.
Não era por aprovação, por aplausos ou por prestígio, mas por dignidade, pela filha, pela promessa de nunca mais permitir que o passado definisse quem ela era. Foi numa dessas tardes, enquanto Clara brincava com bonecas feitas de tecido e ria com outras crianças do abrigo, que uma das freiras incentivou Helena a escrever. Entre cadernos rabiscados, receitas e lágrimas, nasceu a semente de algo maior. Ela teria que recomeçar, e dessa vez do seu jeito. Um espaço onde mães solteiras, refugiadas, mulheres como ela, marcadas e esquecidas, pudessem cozinhar não só comida, mas histórias de superação. Nascia ali o embrião do restaurante que mudaria sua vida. De volta à cidade, com o cabelo mais curto e o olhar mais firme, Helena chegou acompanhada. Clara, de mãos dadas com a mãe, não soltava o bichinho de pelúcia gasto pelo tempo. Sua presença pequena, mas luminosa, chamava a atenção. Algumas pessoas cochichavam, outras riam com deboche, como se esperassem que Helena desmoronasse novamente. Mas ela não se escondeu. Procurou um advogado, reuniu documentos, revisitou seu processo de deportação e, com ajuda legal, iniciou a regularização definitiva de sua situação e da filha. Era um processo longo, exaustivo, caro, mas ela estava decidida. Não seria mais vítima da vergonha. Seria exemplo de coragem para Clara. Enquanto isso, Lorenzo tentava manter o restaurante em pé. Após a denúncia de Márcia, muitos clientes haviam cancelado reservas. Críticos começaram a questionar sua gestão, até que um dia, diante da equipe, ele tomou uma atitude irrecusável. Demitiu Márcia, sem escândalos, sem histeria, apenas com a autoridade de quem reconhece que sonhos não podem florescer em solo contaminado pela inveja. Dias depois, uma carta chegou até ele, escrita à mão com caligrafia firme. Era Helena. Não pedia desculpas, não implorava perdão. Convidava. Um café, um encontro. E lá estavam os dois, no parque onde tudo havia começado. Clara brincava perto da fonte, correndo em círculos, com a mesma alegria de quem nunca soube o que era dor. E Helena falou com voz serena: "Eu vou abrir meu restaurante e vai se chamar Radici. Raízes. Porque é disso que a gente precisa quando o mundo tenta arrancar a gente do chão." Lorenzo sorriu, mas desta vez havia lágrimas nos olhos. "Você voltou mais forte." "Eu voltei por ela", disse, olhando para Clara. Porque ela precisa saber que a mãe dela nunca desistiu, nem dela, nem de si mesma." E assim nasceu o projeto Radici, um pequeno restaurante com mesas de madeira simples, onde Helena cozinhava enquanto Clara ajudava a servir copos d'água, com um aventalzinho bordado pelas freiras. Mulheres refugiadas, mães solteiras, vítimas de violência doméstica, todas encontravam ali, mais do que emprego, encontravam propósito. Radici não servia apenas comida, servia recomeços. A imprensa que antes a condenava começou a elogiar. Uma jornalista escreveu: "Radici é o único restaurante onde o prato principal é a coragem." Helena recusava entrevistas longas, holofotes. Dizia sempre: "Quem quiser entender minha história, que venha aqui. Que veja a Clara correndo entre as mesas, que prove meu risoto e que olhe nos meus olhos." E foi num fim de tarde, enquanto o sol banhava o salão com tons dourados e Clara desenhava num canto do salão, que Helena olhou para Lorenzo, agora voluntário do Radici, lavando pratos com um sorriso no rosto. Quem diria, hein? Que uma mentira cruel daria origem a algo tão verdadeiro? Ela riu. Mas dessa vez era um riso leve, um riso que sabia, que havia vencido, que finalmente estava em casa. E Clara, do outro lado da sala, ergueu os bracinhos e gritou: "Mamãe, olha meu desenho." Helena caminhou até ela, se ajoelhou e abraçou a filha com força, porque agora, finalmente, elas estavam onde pertenciam, em paz. Se essa história te emocionou, deixa seu like e comenta. Quero a parte 2.
aqui embaixo. Sua interação ajuda o canal a continuar contando histórias reais e intensas, como a de Helena. Curte, comenta e me diz: você acredita nesse amor entre Helena e Lorenzo?